Olá, Leonan, tudo bem com você, meu lindo? Leonan, a nossa aula hoje é na área de conhecimento Ciências Naturais, componente curricular Ciências. Bom, Leonan, a tia veio fazer um pequeno resumo de todo o nosso conteúdo, porque as provinhas já estão chegando, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar falando sobre a água no planeta Terra. Sabe-se que 70% do planeta Terra é possuído por água e 30% apenas é possuído por terra firme. Assim é o nosso corpo também. O nosso corpo ele equivale de 50% a 70% de água, certo? Todos os seres vivos dependem desse líquido para sobreviver, certo? Bom, sabe-se que nós seres humanos precisamos da água potável, da água limpa, da água tratada para o bem da nossa saúde. Infelizmente, tem vários lugares que não têm esse recurso. Nas grandes cidades, os maiores erros que acontecem de interferência humana é isso. As indústrias jogam os esgotos dentro dos rios, dentro dos mares. E o que acontece? Acontece que ali ele acaba com habitat. Ele acaba não só com a água, mas também com o habitat existente ali, que são os peixes, certo? Então aquele ecossistema acaba sendo dilacerado, acaba morrendo, infelizmente. E a água, você sabe que ela tem que passar por um processo todo burocrático até chegar para o nosso consumo. Você lembra que a gente estudou sobre a importância da água na eletricidade? Porque a maior fonte de energia, principalmente no nosso país, é a água. Então temos a hidroelétrica. Você lembra disso? Bom, sabemos que a água tem os seus estados. O estado de fusão é a transformação da água congelada em líquida. A evaporação é a transformação da água líquida em vapor. A condensação é a transformação do vapor em água líquida e a solidificação é a transformação da água líquida em sólida. Então a água, ela também tem as suas fases, certo? Bom, a sólida você sabe que é quando pega uma água líquida, normal, uma água, por exemplo, de beber, você congela ela, ela se transforma em sólido. Quando aquela água derrete, que ela recebe toda a vaporização do sol, ali ela passa a ser uma água gasosa. E quando faz todo aquele processo da água congelar normalmente, então é um ciclo, certo? Bom, vamos então falar agora, vamos para a página que fala sobre o uso da água, água como fonte de energia. Bom, como a tia falou, a água ela é um recurso que todos os seres vivos precisam. E temos aqui a água como abrigo, que também foi o que a tia falou. A água como habitat para diversos seres vivos. Então, quando os seres humanos interferem em jogar esgotos, jogar lixo dentro dos mares e dos rios, acontece a matança desse ecossistema, certo? E também a tia falou sobre a água como fonte de energia. E que no Brasil, o maior consumo de energia são das hidrelétricas, ou seja, a fonte de energia movida a água. Mas para isso tem todo um processo. E perto aqui, que a tia está vendo, temos a usina hidrelétrica de Itaipu. É uma das maiores usinas do nosso Brasil, certo? Bom, agora vamos falar sobre a água na indústria. Bom, aqui já temos um exemplo, olha. Certo? A água que você não vê. Então, todo tipo de alimento que você consome, ele tem um pouquinho de água sim. Então, essa água ela é fornecida para o nosso corpo. E temos a água como fonte de renda, que é na agropecuária. A água na agropecuária ela é usada para o plantio, ela é usada para dar animais, certo? Então eles pegam água dos rios próximos, dos lagos próximos.
Então, a água, Leona, ela é presente em nossa existência a todo o tempo. Sem a água, não há como existir a humanidade, certo? E a água na indústria, ela está em todos os alimentos que consumimos, desde a fabricação até chegar ao nosso consumo, certo? Bom, aqui fala sobre o abastecimento de água, que foi o que a tia Daiane falou. Muitas cidades não chegam água potável, então tem aqueles famosos carros de pipa, não sei se você já ouviu falar, mas ainda é existente. Por exemplo, tem algumas cidades perto da cidade de tia Daiane que isso é muito comum. Em tempos de seca, que os rios ficam abaixo, que as barragens ficam abaixo, é comum que faça o abastecimento de água nessas casas. Isso mesmo, infelizmente, né? Você que mora em uma sociedade evoluída é bem diferente da tia que veio do interior. Então a tia já tem um pouquinho dessa realidade. Bom, aqui já nos mostra a forma adequada que devemos preservar a água. A página 161 já nos mostra a forma como devemos economizar a nossa água. Certo? Quando formos lavar a louça, já tirar todo o excesso de comida, não deixar a torneira muito aberta, lavar as frutas, encher uma vasilha maior, colocar todas as frutas para lavar, fazer higienização correta. Na hora de escovar os dentes, abrir a torneira apenas para molhar e depois enxaguar. Na hora do banho, evitar banhos demorados. Na lavagem de roupa, fazer a separação correta ali. E temos também consertar vazamentos de canos e torneiras. Na hora de lavar os carros, né? Usar apenas uma quantidade de água, não usar a mangueira para fazer aquela lavagem toda. Na hora de lavarmos as escadas. Então temos que ter todo esse cuidado, Leonardo, porque a água, ela é um bem mais precioso que nós brasileiros temos. Infelizmente, tem países que não têm água em abundância como nós no Brasil. Então devemos preservar, certo? Com o reaproveitamento da água. Olha só, na página 162 já nos mostra a água da chuva. Quando está chovendo, você colocar um balde, essa água ela pode ser utilizada para a planta, para lavar a casa. Claro que para o nosso consumo não pode. Porém, para dar animais, lavar a casa, lavar a escada, é excelente. Bom, vamos falar então sobre o equilíbrio nos ecossistemas, como a tia falou. Os seres humanos, eles interferem muito no ciclo da água. Por quê, tia Daiane? Quando eles desmatam florestas para abrir espaço para a agricultura, ali faz o quê? A matança daquela vegetação. Quando jogam lixo nos rios, nos oceanos, acontece também, infelizmente, a matança daquele habitat, daquele ecossistema. Então, os humanos, infelizmente, eles interferem muito nos ciclos da natureza, que são ciclos o quê? Naturais. Infelizmente, os seres humanos têm esse mal. Bom, na página 165 já nos mostra, olha, esgoto lançado em rios sem tratamentos, peixes mortos em rios públicos, rios e vegetação mortas na margem. Bom, um grande exemplo para nós, Leonardo, você lembra que a tia falou isso? Foi o acontecimento de Mariana e Brumadinho. Não sei se você chegou a acompanhar. Infelizmente, várias vidas se foram, a vegetação daquele lugar se foi, o ecossistema ali morreu. Então, Leonardo, por quê? Pela interferência humana, pela ambição humana de construir barragens e não fazer o tratamento ideal, não ter o cuidado ideal para cuidar daquele solo, para cuidar daquele local. Então, o que aconteceu? Aconteceu que estourou a barragem, veio levando tudo, vegetação, pessoas, rios, como a tia Daiane no vídeo explicou
uma vez para você, que tinha um rio chamado Rio Doce, que era uma das paisagens mais lindas próximo da minha cidade, e hoje, infelizmente, se tornou barro. Isso mesmo. Então, aquele barro, aquela água ali já não pode ser consumida, porque tem química, tem minério. Então, você imagina, além de vidas que se foram, a vegetação e o ecossistema que foi junto, porque nada ali pode ser produzido e pode ser consumido. Bom, agora vamos falar sobre a água que transforma ambientes, certo? Você lembra que a tia falou sobre erosão fluvial, erosão marinha e erosão glacial. Então sabemos que a água sim, ela transforma ambientes. No seu livro tem esse exemplo que nos mostra da rocha sendo danificada pelas ondas do mar. Então a água ela pode transformar ambientes. Bom, a erosão pluvial, para recapitular, causada pelas chuvas. Erosão fluvial causada pelos rios. Erosão marinha causada pelas ondas do mar. Erosão glacial causada pelas geleiras. Como a tia falou, as erosões pluviais, elas são causadas pelas chuvas e acontece alguns deslizamentos de terras em locais que foram feitas casas que não era apropriado porque o solo ali não está próprio para receber certos tipos de construção. Temos a erosão causada pelos rios, que é de uma forma natural, e também causada pelas ondas do mar, que é a marinha também é de uma forma natural, e as geleiras, que é a glacial. Bom, nesse meio também acontece o quê? A interferência humana. Infelizmente, com construções de casas em lugares inapropriados, construções de resorts em praias, isso tudo acontece o quê? Faz com que aconteça a matança daqueles habitats, daquela vegetação e acaba atingindo tudo e acaba nos prejudicando, né? Porque infelizmente também o ser humano é prejudicado, mas prejudica ainda mais o ciclo de todo aquele local, de toda aquela vegetação. Infelizmente, como a tia falou, a ambição do homem nos leva a lugar longe, imaginário. Porque quando o ser humano entra dentro de um espaço que é de animais e acaba com aquele local ali, os animais vêm para as grandes cidades. E tem condições de animais silvestres morarem em grandes cidades? Não. Então acaba sendo mortos. Então, Leonardo, devemos pensar bem antes de tomar certas atitudes, porque o nosso planeta, o nosso ambiente depende apenas de nós e depende também da consciência que devemos ter antes de tomar certas atitudes inadequadas, certo? Bom, a nossa aulinha por hoje é só, Leonardo. Espero que você tenha recapitulado algumas coisas, tá? Lembrando que qualquer dúvida você pode me chamar no privado, meu amor. A tia tá aqui para ajudar você. Tchau!